deve chegar um aviso. Vou ligar os microfones. A Inovadora FM 89,1 oferece a partir de agora o programa Noite Inovadora, um programa de entrevistas e notícias que deixa você muito bem informado dos assuntos relevantes que acontecem em nossa cidade e região. A apresentação é de Osni Martins. Boa noite, Osni. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Noite Inovadora, nesta quarta-feira, dia 12 de setembro do ano de 2018. Deixa eu cumprimentar você aí que está ligadinho, sintonizado na 89,1, você aqui da cidade de Porto Ferreira, que está no seu trabalho, você que está aí na sua casa, você que está no seu veículo, muito obrigado pela audiência. Também mandar um abraço para os amigos aí da cidade de Descalvado, Pirassununga, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Cruz das Palmeiras, os amigos ali de Tambaú também, todos sintonizados na Inovadora FM. E você que está ouvindo o reprise dessa entrevista de hoje, né, dentro do Jornal da Cidade, com a apresentação do meu amigo, ele não gosta que fala que ele é palmeirense, mas ele é corintiano, William Trindade, tá? Então, boa tarde para você que está acompanhando o reprise dessa entrevista. Vocês, amigos aí, internautas, acompanhando, então, essa live. Essa semana eu brinquei até na segunda-feira, acompanhando a sessão da Câmara Municipal com o Paulo Carvalho, a gente tava brincando, né? Live ao vivo, né? Então, ou é live ou é ao vivo, viu? Então, nessa live que nós estamos fazendo diretamente aqui do estúdio da Inovadora FM. Estúdio 2, porque nós temos um outro estúdio aqui de gravação, e esse aqui é o nosso Estúdio 2, o estúdio principal da Inovadora FM. Bom, e nesta quarta-feira, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios para uma entrevista, para esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores, né? E também o pessoal que está acompanhando nas ondas 89,1, nosso amigo Paulo Fávaro, né? Bom, eu falei para o Paulo que eu não ia engasgar para falar, mas é optometrista aqui na cidade de Porto Ferreira. Paulo, seja bem-vindo, você que já está aí, né, aqui na Inovadora, né, às sextas-feiras, né, isso, né? Então você já é de casa, seja bem-vindo. Obrigado, Osni, boa noite aos amigos da Inovadora, né? Um prazer muito grande estar novamente aqui nos microfones. Não, eu vou estar na sexta-feira. Ah, você vai vir, né? Na próxima sexta-feira, então, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir, né? O Paulo hoje também ele vai voltar, então, no programa do Alberto Júnior, é isso, né? Júnior, nós vamos falar sobre o nosso querido hospital do Gualmira. Né? Lembrando que o Paulo também é provedor, né, do hospital. A gente vai falar também a respeito disso dentro da entrevista de hoje. Bom, Paulo, para a gente começar, então, vou fazer um breve histórico da sua carreira, né? As pessoas a maioria já te conhece, né? Profissional da área aqui em Porto Ferreira, mas vamos começar falando, então, dessa sua carreira, como que começou, né? Você
recebeu recentemente o título de cidadão ferreirense, né? Mas quando a pessoa ela não é nascida em Porto Ferreira, ela se torna ferreirense através do título, né? Antes de tudo, parabéns também, viu, Paulo? Obrigado. E parabéns para você também. Foi homenageado. Estivemos juntos lá, né? Foi uma noite extremamente agradável, né? E gratificante, né, para nós, né? Receber uma homenagem da cidade como a gente adotou e ama, é muito legal, né? Entendi. Paulo, então, como que foi Bom, a sua história? Eu cheguei aqui em Porto Ferreira dia 11 de fevereiro, né, de 1980. Né? Tinha nascido, Davi? Eu não posso falar muito, né? Não posso falar que eu já tinha alguns anos de vida, senão a pessoa vai me chamar de velho aqui, mas já era. Já andava. Cheguei aqui, então, em 1980, trabalhando em ótica, né? Junto com o meu pai, o finado meu pai, Zé da Ótica, né? Que era bastante conhecido na cidade. E teve um período, né, que eu me afastei, né? Bati umas asas aí, fui trabalhar, eu entrei para trabalhar como guarda na Santa Marina, né? E de lá eu tive a oportunidade de fazer um curso de segurança do trabalho e posteriormente trabalhei na Margires. Meu pai teve um problema de saúde, precisou de ajuda e então nós voltamos definitivamente para a ótica, né? E a partir daí, então, minha busca pelo conhecimento, né? Eu sempre gostei de estudar e na Margires isso foi aprofundado, né? A empresa que dá condições a isso, né? Eu sou muito grato, né? O pessoal lá, Paulo Alfredo, Zé Carlos. Então, comecei a buscar por que não buscar na minha área, né? E aí, então, fui em busca do conhecimento. E no começo de 2000, surgiu um curso nível técnico de optometria, né? Então, eu fui para aprofundar os meus conhecimentos e aí eu me apaixonei pela profissão, né? Uma profissão que também é gratificante, porque além de você ter o lado profissional, né, financeiro, dá ajuda ao próximo também. Então, tive algumas experiências muito interessantes, porque a gente vai falar nessa noite. E depois surgiu os cursos nível superior, né? E nessa altura, quando eu fui fazer o curso superior, eu já estava envolvido com a área acadêmica como professor também. E fui aperfeiçoando e hoje estou aí, né? Desde 2001, então, formado e com o meu consultório mesmo, como optometrista, desde 2010. Deixa eu registrar algumas participações aqui, Paulo, na nossa live. O Geiser Bezerra, né, sempre ouvindo, sempre fã do meu programa, acompanhando todas as quartas-feiras, viu, Geiser? Obrigado, então, pela audiência, um abraço a você e a toda a sua família. A Geise Nicolau, mandando uma boa noite para todos nós, né? A Renata Schmidt, também boa noite aos meninos. Olha, tá vendo? A Renata gosta de cornetar, viu, Paulo? Mas não liga, não. O Ivanildo Moraes, também mandando uma boa noite. A minha mãe, fã, né? Número 1, lógico, né? Minha mãe, a Joana, acompanhando também. Benção, viu, mãe? Tá aqui. A Gisele Juan, também acompanhando. Olha só, o prazer da audiência aqui. Acompanhando. Está em Atibaia, não acontece. Olha, estão acompanhando lá da cidade de Atibaia, então obrigado, viu, pela audiência, acompanhando a entrevista do maridão aqui, né? Também a Maria Clarete, lá da Servan, também está acompanhando. Tá, o Adenilson está falando, o Adenilson é lá de Descalvado. Já chegam umas mensagens aqui, né? E o pessoal vai acabar falando que eu como muito. Mas boa noite, Osni. Você não foi comer o seu crepe suíço na sexta-feira em Descalvado. Olha, o pessoal me entrega aqui, viu, Paulo? Olha só, Ana Paula Santos também acompanhando. Então, o pessoal vai entrando e mandando um recadinho aqui, a gente vai registrando. Paulo, o que é optometria? Bom, então vamos lá. Opto é o olho, né? Sim. E metria é a medida. Então, optometria é a medida do olho. Nada mais é do que o avaliador da função visual, né? Então, o optometrista faz um exame de vista, popularmente conhecido, né?
era o antigo oculista, né? E que depois acabou esse termo ficando mais para o médico, né? Mas a optometria ela é uma profissão que existe há mais de 100 anos e existe em mais de 140 países, né? Uhum. Então, uma profissão tem cadeira na saúde, né? Tá. Agora fugiu. Tem uma cadeira na saúde, é uma profissão que é considerada a primeira barreira contra a cegueira no mundo. Entendi. Então, aí você acaba diagnosticando a pessoa, ela agenda uma consulta e você faz esse trabalho, né, de olhar, de ver, como você falou, eu preciso fazer essa pergunta porque às vezes nós somos leigos no assunto. A diferença, Paulo, do optometrista para o oftalmo? Olha, a diferença fundamental é que o oftalmo é médico. Né? Então, essa é a diferença fundamental. Então, o optometrista ele tem um limite de trabalho para não invadir a área da medicina. Né? Então, assim, o optometrista faz a avaliação visual. Né? Então, o exame de vista, prescreve o óculos, a lente de contato. Casos patológicos, ele tem que remeter para o oftalmologista. Né? E tem alguns outros casos, né, que você não vai remeter não vai indicar para o oftalmologista. Nós podemos, casos de diabetes, indicar para o endócrino, né? A condição, a qualidade de vida, nós podemos indicar também para um nutricionista, né? Então, assim, o optometrista é um profissional da saúde, só que não é médico. Essa é a diferença do oftalmologista. O oftalmologista, ele trata das patologias, além de fazer o exame, também trata de patologias. Eu estava até conversando semana passada com o nosso amigo, né, o doutor Alexandre Fazito, né, que ele esteve aqui, e na área, né, da cardiologia, até ele comentou que às vezes a pessoa espera muito tempo para procurar o diagnóstico, ou espera muito, quando começa a sentir aquela dorzinha que vai procurar, por exemplo, né, o médico, né, Paulo? Com a visão também tem que ter esse cuidado de, pelo menos, você procurar, ou se tem um tempo ideal para você passar por um optometrista, por exemplo. Sem dúvida. Hoje, alguns conceitos já vão mudando, né? Então, hoje você tem, por exemplo, a criança nasce, é obrigatório fazer o teste do olhinho, que é médico que faz. Tá. Né? Então, descarta qualquer tipo de patologia ocular, que é facilmente visualizado pelo brilho vermelho do olho. Né? Então, o próprio pediatra faz isso. Mas, como a optometria é a primeira barreira contra a cegueira, deveria ter um espaço maior, né, na rede pública. Sim. E ainda tem algumas divergências, alguns problemas. Mas a própria população, como você falou, não tem o conhecimento. Então, é normal, é comum a pessoa aparecer para fazer a consulta porque foi fazer um exame de carta, né, no CNH, e não passou. Então, ele vai lá. Mais comum ainda, Osni, é quando entra, né? Então, quando chega próximo dos 40 anos... Isso aí é difícil, né? A partir dos 40, então, o braço vai ficando curto. Né? Então, vai ter que ir colocando o papel aí mais longe. Entendi. A hora que não dá mais, então, ele procura a gente. E aí, muitas vezes é tarde, né? Porque você pode ter casos de não desenvolvimento visual de um olho por questão refrativa ou por questão de um desvio. E aí a pessoa tem um olho sadio, mas que não teve um desenvolvimento adequado. Entendi. Então fica com a visão só de um olho. Então o ideal seria... O ideal seria desde a infância. Né? Por exemplo, você pega uma criança míope, o míope vê bem de perto. Tá. Então as atividades da pré-escola é tudo de perto. Então ela não sente tanto a necessidade. Mas a hora que ela chega passou da pré-escola, ele começa a usar a lousa, né? O quadro. Tá. Então ele começa a sentir a dificuldade. Entendi. Então, quando a professora fala, quando a mãe fala, você tem que investigar. É verdade. Bom, vamos mais registros aqui de audiência.
Tá aqui, Andréia Belucci, né? Boa noite a todos. A Ana Paula Santos. Paulo é um excelente profissional. Tá falando aqui a Regina, a dona Regina Schmidt. Boa noite, Osni, ao Paulo. Deus abençoe vocês. Vamos... vamos só registrando mais. Fernanda Ferreira nos mandou um joinha aqui. Luciano Silva também acompanhando, né? O nosso amigo Vanei Marques. Eu estou aqui só observando. Paulo Fávoro, a visão além do alcance. Então, nosso amigo Vanei, um abraço, viu, Vanei? Deus abençoe você. Aparecida também, Cadine, mandando uma boa noite para todos nós. E gostaria de registrar também, através do WhatsApp aqui, né? Mandou aqui o Miguel Bragione, né? O presidente da Câmara Municipal, acompanhando, mandou um abraço para mim e para você e também acompanhando essa entrevista, viu? Miguel, eu tenho uma gratidão eterna por ele, porque ele me indicou o cidadão. Sim. Hoje eu sou ferreirense graças ao Miguel. Aí, Miguel. Acho que teve o apoio dos colegas da Câmara. Tá aí, então, né? O Miguel também participando aí conosco. Bom, quando de todos esses diagnósticos, podemos falar assim, das pessoas que procuram você para uma consulta, Paulo, quais são os principais problemas que você observa? Esse da visão de perto, a procura é grande, né? Porque a pessoa chega a uma certa idade que o olho não consegue fazer a compensação da visão de perto. Né? Então, esse é realmente a maior procura. E as pessoas que não passam no exame de CAT, às vezes não tem um convênio, não tem, né? Então procura fazer uma avaliação com a gente lá também. E porque os pais, né, têm uma preocupação com os filhos, isso é natural, e às vezes uma dificuldade, vai e procura o médico já direto, né? E, geralmente as crianças, a maioria dos pais já colocam um convênio, então tem o convênio não vai pagar a consulta, né? Então, o maior número são as pessoas acima de 40 anos que começam a dificuldade de perto. Ou se as pessoas que estão nos acompanhando tiverem alguma dúvida ou quiserem esclarecer sobre esse assunto que a gente está comentando nessa noite, pode mandar aí através dessa live a pergunta, ou mandar a pergunta também através do WhatsApp, né, que a gente vai passando para o Paulo. Existe alguns problemas de visão, Paulo, que eles acontecem, são hereditários? Sim. A maioria dos defeitos refrativos, né, como assim chamamos, né, eles têm um caráter hereditário. E lógico que miopia, por exemplo, hoje é o Conselho Mundial de Saúde tem uma preocupação muito grande, está entre as 5 maiores preocupações, né? A miopia, porque há um estudo de que dentro de 20 anos, metade da população pode ser míope, principalmente por causa do celular, do computador, né? A miopia é o problema da visão... A miopia é o problema da visão de longe. De longe, é isso que você está falando. Mas é técnico, né? Mas é interessante isso, eu gosto de falar sobre isso, porque toda pessoa, né, independente da idade, ela, para ver a 40 centímetros, ela precisa de uma compensação de 2,5. Seria uma lente de 2,5. Eu preciso, você precisa, uma criança de 3 anos precisa, uma criança de 10 anos precisa. Todo mundo. Isso é... E nós temos um órgão no olho, né? Deus é perfeito, né? Nós temos um órgão no olho que é o cristalino, e ele faz essa compensação. Tá? Então, assim, quanto mais tempo a gente fica no celular, mais tempo esse cristalino tem que trabalhar. E é através de musculaturas e tal, né? Então, isso pode ocasionar a miopia. Tá? Porque quando ele fica trabalhando direto e você não consegue causar o repouso dele, né, que é o relaxamento do cristalino, então ele causa um embaçamento para longe e uma pseudomiopia. Então esse é um grande fator aí
desse aumento da miopia, né? Entendi. E ele é corrigido com o uso de óculos? Com o uso de óculos. Cirúrgico? A miopia, sim. muito... A miopia, sim, pode ser. Porque às vezes algumas pessoas elas fazem a escolha, por exemplo, de uma cirurgia, né? Exato, exato. Hoje, assim, nós temos que colocar as coisas sim. Como são, né? E elogiar quem merece. A oftalmologia brasileira está bem avançada hoje, né? Então, a cirurgia de miopia, ela teve um tempo atrás que tinha alguns problemas, tal, mas hoje o desenvolvimento disso, então é uma cirurgia que é até fácil, né, de ser realizada, e então os médicos se especializaram nisso, né? A cirurgia de catarata também, fantástico, 3 minutos faz um olho, né? E então realmente, né, tem uma evolução muito grande do profissional. Entendi. Bom, a diferença, o astigmatismo, Paulo, o que é? O astigmatismo, então, a miopia também, visão de longe, o astigmatismo também de longe, mas o astigmatismo, se ele for um pouco mais alto, ele também atrapalha para perto, porque o astigmatismo, ele deixa borrado, como se você estivesse vendo meio duplo, assim, né? Sim. Sou especialista que eu tenho 3 e 2,5. Então, é essa a diferença. Isso. E aí, então, ele embaça as coisas, né? Ele deixa como se fosse duplicada as letras e tal, né? Então, o astigmatismo, por incrível que pareça, são 2 focos no olho, né? A miopia, ele tem o mesmo foco, né, em todos os meridianos do olho. Tem o defeito refrativo, põe uma lente lá e corrige. O astigmatismo, a hipermetropia também é assim. O astigmatismo tem 2 focos. Então, a imagem chega e é focada em 2 pontos do nosso olho, no fundo do olho, né? E aí você tem que colocar uma lente que tem a correção ou da miopia com astigmatismo ou hipermetropia com astigmatismo. Interessante. Já a catarata. Catarata, esse cristalino, né, que eu falei desse nosso amigo cristalino, que ajuda a gente a ver de perto, né, vai chegando a um ponto que ele vai enrijecendo, ele vai ficando duro, e aí a gente não consegue a visão de perto. No meu caso, por exemplo, com a idade, eu já uso um óculos para perto, né? A catarata, o que acontece nela? Ela vai opacificando esse cristalino, né? Então, ela vai ficando com pontos, né, de opacificação, e a imagem, então, ela não passa, né? Ela passa da pupila, mas não chega no fundo de olho, onde a gente tem a melhor imagem. Então, a catarata, o que tem que ser feito? Cirurgia, ele extrai o cristalino, né? É removido, então. É removido, né? Hoje não precisa nem dar ponto, né? E aí é colocado uma lente intraocular. Então, o profissional, o médico, faz o cálculo do tamanho do olho, do valor de curvatura de córnea, e aí ele estima ali o valor do cristalino, então ele põe uma lente intraocular desse valor. Então, muitas vezes a pessoa tem lá 5, 6 graus, e aí ele faz uma cirurgia de catarata e não usa mais óculos, só de perto. Interessante. Bom, deixa eu mandar mais abraços aqui. O Ricardo Gonçalves, né? Boa noite a todos. O Luciano Silva, ele faz um comentário aqui, viu, Paulo? Todas as unidades de saúde deveriam ter um optometrista, que ajudaria muito nesse caso. Interessante, né? Interessante. Nas unidades de saúde, né? Ter... de ter, né? Um optometrista, então... É interessante. Antigamente a gente via muito na escola, né? Olha aquele teste para cá, para lá, né? Que fazia os E's, né? E a gente percebeu que com o tempo isso aí foi até acabando, né? Nas escolas. Então, mas existe no estado de São Paulo existe uma lei, né? No qual é obrigatório todo início de ano as escolas fazerem isso. Então existe essa... Só que é uma responsabilidade muito grande para os professores, tá? Porque se você pega uma criança que tem uma hipermetropia de 3 graus, ele consegue compensar e ele vai fazer o teste e ele vai dar lá que ele está enxergando 100%. Aí o perigo disso, o risco disso é que se ele tiver uma diferença de grau de um olho para o outro, que aí pode causar ambliopia, que é um caso sério de perda de visão com o olho sadio. Então tem essa... Exato. Bom,
A Márcia Bru aqui na nossa live, Paula, ela assim, ó, envelhecimento da retina. Pode explicar? Meu pai faz aplicação todo mês. Isso no nosso meio é chamado de degeneração macular, né? E geralmente relacionada à idade. A degeneração macular ela pode acontecer em outras idades, mas normalmente esse envelhecimento que ela está citando, esse é um procedimento médico, essas aplicações são mais recentes e têm dado alguns resultados positivos, né? E então ajuda bastante o paciente, mas é uma situação irreversível, né? Você não consegue melhorar ela. Nem cirúrgico, então por isso que existe a aplicação. A aplicação é para ela retardar essa evolução, né? E seria a parte mais médica, mas a gente tem conhecimento. O recomendado é isso mesmo que está acontecendo com o pai dela, né? De fazer essa aplicação todos os meses, né, para melhorar a visão, né, Paulo? Sobre quando as pessoas te procuram também, Paulo, as dúvidas mais frequentes, existe alguma coisa que você sempre fala que é alguma dúvida de todo mundo, por exemplo? Quando você vai prescrever e fala para a pessoa que já tem um astigmatismo, todo mundo quer saber o que é isso, né? O nome é meio complicado, né? Você tem que explicar. Mas as pessoas de mais idade sempre questionam se estou com catarata, né? Se está com catarata, há uma preocupação do pessoal, né? Se a lente vai ficar muito grossa, são algumas perguntas que é tradicional no consultório, né? Se a lente vai ficar grossa, se está com catarata, se tem alguma patologia, né? Então o pessoal faz muita confusão, pterígio com catarata. Pterígio é aquela pele que aparece visivelmente, você olha, né? Vermelho, mas que o olho, é o próprio sistema de proteção do olho que surge, né? O pterígio. Então o pessoal confunde isso um pouco. Mas a pergunta mais é querer saber se tem alguma doença, alguma patologia ocular é importante. Então, o Paulo Henrique ele está fazendo uma pergunta também, Paulo, a respeito de dor ele especifica que é globo ocular, né? Sim. Ele tem muita dor, né? Principalmente por talvez trabalhar muito ao sol e à noite, principalmente, isso piora. Isso pode ser um problema grave, por exemplo, muita dor. Que lógico precisa do diagnóstico. Sim. E é difícil também você falar, avaliar o quanto está doendo, porque a dor é subjetivo, né? Para você uma dor você tolera e eu já posso não tolerar. Entendi. Mas a dor ocular ela tem muitas implicações aí. Poderíamos falar muita coisa sobre dor ocular. Dor intensa, dor muito forte, pode ser um sinal, por exemplo, de uma alteração de pressão. Então aí tem que ser feita uma avaliação. Eu não sei se ele faz tempo se faz tempo que ele fez uma avaliação, se ele tem antecedentes familiares, né, com problema de pressão intraocular. A dor ocular pode ser, por exemplo, recentemente uma dor ocular associada a um olho vermelho, então uma esclerite, epiesclerite, né? Então esses casos eu olho, vejo e encaminho. Né? Aí o médico é que dá o diagnóstico e fecha o diagnóstico do paciente. Mas um olho vermelho com dor, ele pode ter uma série de implicações. Eu acho que não existe um teste, né, alguma coisa, né, Paulo? Por exemplo, faz ou fecha um olho e verifica. Existem alguns testes, digamos assim, caseiros, né, que a pessoa pode avaliar, olha, eu tampe o olho e leia se não enxergar mais com o olho direito com o olho esquerdo. Existe alguma coisa? Para visão, geralmente o pessoal faz isso, né? Tampa um olho, tampa o outro e vê se alternadamente ele percebe isso daí. E tem os sintomas, né, que a pessoa sente, né? Dor de cabeça, principalmente frontal, né? Isso aí pode ser confundido, por exemplo, com uma sinusite? Sim. Porque como você fala dor frontal, as pessoas às vezes têm mania, sinusite, às vezes é um problema ocular, né? É um problema ocular.
Então, a própria enxaqueca, né? Às vezes as pessoas dizem, eu tenho forte dor. Tudo bem, a gente vai fazer a avaliação, mas vamos ficar atentos se não tem, se o ósseo vai resolver ou não. E depende do grau que a pessoa usa, ali eu já sei que não vai resolver. Né? Então, falar, vamos procurar uma ajuda, por isso que às vezes a gente não indica só para o oftalmologista, né? Então os sintomas se confundem. Sim, sim. Aí você vai por ele. Dor de cabeça, praticamente todos os defeitos refrativos ocasionam, né? Mas o mais evidente, por exemplo, é a hipermetropia, porque a pessoa usa muito a compensação do cristalino. Então, ele geralmente é o que mais ocasiona sintomas. Astigmatismo, às vezes, pequenos, dá mais sintomas que grandes, do que os maiores. Então, é interessante. Tem muita... E tem o diagnóstico diferencial, né? A gente vê e avaliar e descartar algumas possibilidades. Entendo. Temos as conjuntivites, que também ocasionam dor. Né? Até a conjuntivite mal curada, ela pode levar a cegueira, por exemplo. Porque acho que existem algumas... tem algumas lendas, né? Mas tem que ser bem curado, porque nós temos aí bacteriana, temos virais, né? Então ela pode ocasionar danos no olho, né? Por exemplo, na córnea, né? Uma bacteriana aí que pode ocasionar danos na córnea pela secreção, tal, e às vezes danos irreversíveis, né? Por isso que tem que verificar. Não esperar muito tempo. Porque normalmente acontece muito com criança, né? Vamos esperar até amanhã, vamos esperar esses dias para ver se soma essa vermelhidão. Não. O indicado é já procurar. Isso, né? procurar. Aí, no caso, vai procurar diretamente um médico. Vou mandar um abraço também para a pastora Kari Janaína, né? Entra aqui, Paulo, grande amigo, um afetuoso abraço. A pastora Kari está falando aqui, obrigado pela audiência, tá bom, pastora? Bom, Paulo, a grande preocupação também é com crianças, porque a criança ela não sabe definir muito sintoma. Existem algumas coisas que você possa orientar os pais, observe isso no seu filho. Bom, eu até comentei rapidamente isso no início do programa. Eu lembro que meu pai sempre falava assim, quando é criança, se você tem cuidado com o adulto, quando é criança, tenha o cuidado redobrado. Né? E a mãe ela é fogo. Mãe é mãe. Exatamente. A mãe, quando ela vem e fala para você que ela viu alguma coisa, avalie. Diferente. Avalie com calma, com tranquilidade, porque a mãe tem essa visão. O pai também vê, né? Tem muitos pais muito atentos, né? Mas a mãe fica mais tempo junto, é questão da lição, é questão da... Observar. Isso, professor também, né? Eu fico triste, porque às vezes eu faço essas atividades visuais em algumas escolas, sabe? Eu fico muito triste quando a gente pede, olha, precisa avisar o pai para levar um oftalmologista na rede. Então, a gente fala, tem que encaminhar e às vezes não é ouvido, né? Não dão atenção ao que a professora. Se a professora está verificando, ela está ali atento, ela passa o dia todo ali com a criança, né? Então, tem que ficar atento com a criança que põe as coisas muito próximo do olho, né? A criança que se desinteressa pela leitura ou pela atividade, né? Então, porque ela não está enxergando, então para ela não interessa aquilo lá. Ou fecha muito, aquela mãe fecha muito o olho, né? A fenda, né, que a gente fala, de fechar o olho para olhar de longe, tentar jogar o corpo para frente para olhar. Então, esses detalhes. Esses detalhes todos são importantes, né? Que quando uma mãe, quando o acompanhante vem e fala, a gente já fica mais atento, né? Então, é sempre tendo esses sinais das crianças, né? Bom, Paulo, você atende onde aqui em Porto Velho? O meu consultório fica ali na Perón de Gil, né? Número 240, sala 4. Né? E como que as pessoas, por exemplo, os nossos telespectadores, olha, me interessei, eu acho que eu vou lá no Paulo para passar por uma consulta, porque eu acho que estou com algum probleminha aqui na visão, eu preciso verificar o que eu faço. Como que pode ser? É só ligar no 3589, né, 2158,
3589-2158, que é o telefone que a gente marca as consultas, né? Ou então nós temos uma página, né, do centro especializado, sim, que a pessoa também pode chamar por ali, e ali a gente responde sempre rápido, porque além... não é só eu que eu tenho minhas atividades, mas meu filho fica sempre atento ali, né, e ajuda a administrar a página, né? Então a gente já marca de imediato. Então a recomendação para a população é essa mesmo, é cuidar, sim, da visão, porque faz parte da saúde, não deixar para depois, sim, que pode se agravar. Exato. Uma das primeiras perguntas que você fez foi a questão da genética, sim, né? Então, se já tem casos na família, né, um caso de pressão, um caso de alguma patologia, é importante, né? Ceratocone, que é um problema na córnea, que dá uma perda de visão também, precisa ser cuidado, né? Por uma patologia, e que influencia muito na parte de visão, né? Então, se já tem história familiar, é bom anteceder, né? Não deixar para só quando for lá na escola, no primeiro ano, tal. Faz uma avaliação, né, precoce aí, né? Porque assim, nós falamos em ambliopia, mas não entramos em detalhes. Ambliopia é um exemplo, né? Você tem uma criança que tem 2 graus num olho e 6 no outro, tá? A tendência é que esse olho, no período de desenvolvimento visual, esse olho que tem menos grau, ele tem um desenvolvimento melhor do que o outro, tá? Então, se você não corrigir, se você não tratar desse olho, essa criança vai ter sequela para o resto da vida. Ela não vai mais enxergar, não vai conseguir corrigir, nem com cirurgia, nem nada. E aí você tem um olho sadio, um olho bom, que não desenvolveu por questão da visão, de não ter... exato. O uso do óculos poderia resolver. Tem alguns desvios também, né, que o óculos resolve, outros têm que fazer tratamento com oclusão. Então, tudo isso a gente tem que prevenir, né? Porque você imagina um jovem com 20 anos que tem uma ambliopia, o outro olho sadio, acontece alguma coisa nele. Então ele vai perder a visão. Então é ruim. Então é um prognóstico ruim. Então temos que fazer aí as avaliações preventivas. Bom, a gente falou sobre optometria, falamos aí sobre o Paulo, mas nesse finalzinho de programa aqui, né, me fale sobre essa sua outra atividade de locutor esportivo. Como que começou isso, Paulo? Aí nós vamos ter que falar. Quem não se lembra, né, da Rede Vida, né, de televisão? Aí nós vamos ter que falar de outras funções aí. Eu gosto de tudo que é coisas perigosas. Nossa, árbitro de futebol. Foi tudo um pouco, Paulo. Foi ali, gostou sempre. Porque, inclusive, você está na comunidade FM também, né? Você participa de alguns programas lá, né? Aguentar o Vandermar. São Paulino, né? São Paulino. Essa é a parte boa dele. E aí você também tem esse amor pelo rádio, pelo esporte também, né? Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei principalmente do futebol, né? E então, em 82, olha só, o seu Zé Klein. Sim, Zé Klein, saudoso Zé Klein. Ele chegou... E eu tenho até foto com o Versi Amado, que tinha um programa, né? Quando ele estava começando no rádio e tal, nós temos uma foto lá em Casabranca, quando ele ia para jogar, né? E então começou aí, essa questão da rádio começou ali, né? Mas como eu gostava muito de futebol, eu ajudava o Vardomelo e o Zé Roberto Calbais, também saudoso. Eles tinham o time do Palmeirinha, tinha uma molecadinha que eles treinavam lá, e eu ia lá ajudar eles, né? E um dia, em Santa Rita, o pessoal lá do Galo, né? Não, você apita o jogo aí, você. Tudo nada. Eu não. Vai você, vem cá. Bom, aí vai, não vai, eu apitei,
Precisava de um juiz lá, Precisava do árbitro, né? Precisava de um louco lá. Aí eu apitei e eu gostei, sabe? O Palmeirinha ganhou de 1-0, gol de pênalti, mas não foi roubado. E daí, então, quando o Palmeirinha marcava amistoso, com a molecadinha, era um trabalho voluntário, um trabalho de amor com as crianças, né? Que o Guardamelo e o Zé Roberto faziam. O Tadeu, que também ajudava na rádio, lá também ajudava. Então, nesse trabalho eu comecei a apitar, né? E nisso o Saverinho, Savero Augustino, que era o diretor. Já era árbitro, né? Ele viu, gostou, me chamou, então começou a carreira de árbitro. Nisso, fui fazer o curso na federação, fiquei durante 10 anos com árbitro na federação. E nesse período, a Rádio Primavera, o Sidney, montou a equipe lá, né? Com o Celso Jacinto, o Nenê. Para fazer a transmissão, né, dos campeonatos. Eu acho assim, a gratidão, ela tem que estar sempre no nosso coração. Então, você até me pergunta. Claro, por favor, não. Por favor, isso aí a gente pode ficar à vontade. Então, nós começamos uma equipe esportiva, né? Tinha domingo que eu furava, porque eu tinha escala na federação. Aí o Vanderlei Klein também quebrava os gralhos, mais quebrava do que... Né? E num desses jogos, o pessoal da Rede Vida estava lá, né? Em Mococa. E observou. E aí fez um convite, pegou um cartão e tal, e comecei. Fiquei 3 anos fazendo. Poxa, que bacana. Mas não ganhava. Era voluntário. Eles davam uns trocos só para o gasto. Pra se aparecer na TV. E essa aí foi a foi quando eu parei, quando tinha parado já com a arbitragem, né? Comecei a estudar, já não dava para treinar, até 41 eu parei. E a comunidade, então, montou uma equipe e convidaram lá. Inicialmente como convidado, eventualmente, e depois aí fixou lá. De vez em quando dá umas furadas, porque tem a loja, tudo. Mas é gostoso, porque lá é um programa descontraído, né? A gente brinca bastante. Tal. Que bacana. Bom, infelizmente somos reféns do tempo, né? Infelizmente, mas a gente tinha muita coisa para falar. Em outra oportunidade vou te convidar também, até para falar também sobre o hospital, né, dona Balbina, você também é provedor, né? Então, para a gente eu vou trazê-lo aqui só um dia para a gente falar sobre o hospital aqui em Porto Ferreira, do Paulo. Bom, agora são 20 horas e 50 minutos. Gostaria de agradecer, tá? O tempo voa, né? Agradecer você, Paulo, obrigado, né, pela sua presença e com certeza, né, dentro da sua agenda, a gente vai convidando você e a gente vai trazendo outros assuntos ou mesmo os nossos ouvintes ou telespectadores tiverem algumas dúvidas, né, a gente vai anotando e aí a gente te convida para trazer você para tirar essas dúvidas, mas eu gostaria só mais uma vez, Paulo, de você deixar o telefone, o endereço lá do consultório para as pessoas que assistiram e quiserem, né, fazer um agendamento de uma consulta. É o Centro Especializado em Optometria, né? Fica na Peron de Ginho, 240, sala 4. Né? O telefone é 3589-2158. Né? Geralmente, lá fica fechado, né? Porque tem uma escadaria e tal, e tem outros profissionais que trabalham lá, geralmente fica fechado. Mas lá tem o telefone, né? Exposto, então é só dar uma ligada e a gente está à disposição aí. Inclusive esse que vos fala, né, vai passar por uma consulta lá, né, nós vamos agendar também, porque, como você disse, né, Paulo, passou 200, né, então é necessário, não tem jeito, né? Depois você dá um depoimento ao vivo em coisa. Paulo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na Inovadora. Agradeço muito mesmo, né, a sua confiança. Né? E parabéns mais uma vez pelo título merecido. Obrigado. Você também, né? Recebeu medalha de chave de jogo. Também não menos importante, né? Que bacana. É o ferreirense que pela sua atividade, pela sua... eu acho que a gente precisaria na cidade muitos Osnis, muitos Paulos, né? Não, é verdade. O pessoal, nós temos, né? Tem muita gente aí que está no anonimato, mas que tem ajudado. Eu tenho uma mesa administrativa, que a gente vai falar sobre isso, mas são 16 pessoas ali e que trabalham voluntário no hospital. E muitas pessoas não sabem. Não sabem, exato.
de todo esse empenho de todas essas Sem dúvida, pessoas. Tá? sem dúvida. Então, muito obrigado. Obrigado, viu, Paulo? Bom, a todos vocês que acompanharam, aos nossos amigos internautas também acompanhando essa live de hoje dentro da Inovadora FM, do programa aqui Noite Inovadora, a vocês que ouviram também no Jornal da Cidade com a apresentação do Williams Trindade, muito obrigado, Deus abençoe. E na próxima semana, na quarta-feira, nós estaremos de volta aqui ao vivo com o programa Noite Inovadora. A todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe e até o programa da semana que vem. Só obrigado.